Olá, queridos profissionais da saúde estética, queridos profissionais da estética. Hoje eu vim aqui nesse webinar convidada pela Bonavita Dermocosméticos para bater um papo com a interdisciplinaridade da estética, né? A biomedicina e a estética na sua prática clínica. Olha que assunto maravilhoso, gente! Esse assunto traz justamente essa necessidade das multidisciplinaridades e interdisciplinaridades se conversarem e trabalharem unidas, porque cada formação de base ela traz um embasamento e uma formação com olhares bem diferentes e uma necessidade em conjunto que se complementam no momento dos atendimentos clínicos. E para conversar sobre biomedicina estética e estética na prática, eu convidei uma biomédica esteta e convidei uma tecnóloga em estética que também é cosmetóloga. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Lari Campos, biomedicina, tudo bem, Lari? Muito bem, e você, Bel? Tudo ótimo, Lari. Lari, me fala um pouquinho o que te fez escolher a biomedicina como base de formação e, principalmente, o que te atraiu à especialização da estética dentro da área da biomedicina? Então, eu sempre pensava em ajudar as pessoas de alguma forma que não diretamente pela minha vivência até o momento de escolher realmente o curso, né? Às vezes a gente tem um pouco de maturidade ainda nessa época, mas eu queria ajudar as pessoas e eu via na biomedicina uma oportunidade para isso, sem necessariamente estar em contato com o paciente, com momentos tão tristes e pesados, às vezes, né, que a gente encontra em hospital. Então, eu comecei a estudar biomedicina, na verdade, pensando em pesquisa. E aí eu comecei a fazer um mestrado, fiz um ano de mestrado, percebi que eu não estava feliz e comecei a ver a oportunidade na estética, porque eu sempre gostei muito de lidar diretamente com pessoas, cuidar de autoestima, então eu comecei a pensar na biomedicina estética. E aí eu fiz especializações na área e sempre gostei da estética também por causa da questão científica, né? Porque na estética tudo está sempre mudando, sempre tem novas tecnologias, novos ativos, no caso da patologia. Então eu acho que é bem importante assim a gente gostar de ser curioso e de ser cientista também na área da estética para a gente conseguir ter uma melhor atuação, né? Com certeza. E a esteticista convidada, esteticista e cosmetóloga aqui, é uma pessoa que eu conheço já de longa data, conheço muito o profissionalismo dela, é a Marcela Altivater. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Bel, tudo e você? Tudo ótimo. Marcela, conte para mim o que fez você escolher a formação de base na área de estética e essa especialização dentro da área da cosmeto. O que te encantou para entender um pouco mais sobre essa cosmetologia aplicada junto ao momento de atendimento, tanto da estética como da saúde estética como um todo? Eu costumo dizer que eu não escolhi estética, né? A estética me escolheu. Foi um processo bem diferente, porque eu comecei a fazer curso de estética com 15 anos de idade, então foi bem prematuro, digamos assim. E acabou sendo muito interessante porque desde muito novinha eu já demonstrava essa vontade de cuidar dos outros, que foi exatamente o que a Larissa falou, que é o cuidar, né? Que é o acolher, o cuidar, o poder oferecer não só um tratamento, mas também um pouco de afeto nesse processo. E eu sempre fui muito sentimental, então acabou acho que se encaixando muito bem. E ao longo dos anos eu fiz o curso técnico, fiz a graduação em estética e sempre prestei muita atenção nisso. O que eu gostava era de cuidar das pessoas. Sempre foi isso, e eu acho que sempre vai ser, sabe? Porque eu percebo que numa consulta, numa avaliação estética, você tem às vezes uma hora e meia de contato com essa pessoa, mas ela já te conta tanto a respeito dela, já divide coisas tão profundas, tão íntimas, às vezes tão dolorosas para ela, que você saber receber aquela informação e poder ajudar ela de alguma forma é simplesmente mágico para a gente como profissional e com certeza também é transformador para o cliente.
Então, esse apelo maior que a área da estética tem para mim. E a cosmetologia foi por causa da minha experiência trabalhando dentro da indústria, né? Eu trabalhei, na verdade, em 2 lugares que fabricavam ou então vendiam cosméticos. O primeiro não foi uma experiência assim das mais incríveis, mas foi uma primeira experiência, uma introdução bem bacana para já ter uma ideia do que era esse mercado de venda de cosméticos profissionais, que é bem diferente de um cosmético convencional, de venda livre em farmácia, por exemplo. E depois, dentro da própria Bonavita Cosméticos, eu tive uma atuação ao longo dos anos, que foi migrando de áreas, né? E também me deu uma oportunidade de conhecer muito a respeito da aplicabilidade da cosmetologia, dos testes que se faz para saber a eficácia e segurança de produtos cosméticos. Então, quando você consegue olhar para um potinho de creme e saber que ali tem os sonhos, as esperanças, as vontades de um cliente, às vezes, mas que ele vai dar resultado porque você tem um ingrediente ativo, uma concentração excelente, uma concentração ótima, que aplicado corretamente vai gerar modificações e respostas fisiológicas, é lindo, né? Então a cosmetologia me atrai por causa disso. Olha só, então você que está nos acompanhando nesse webinar, você pode perceber que estamos com 2 áreas que se complementam muito dentro da saúde estética e tem algo em comum, que é o autoestima, que é a percepção da busca pelo bem-estar que o cliente-paciente tem. Então, uma complementa a outra, mas as 2 têm uma semelhança muito grande desse cuidado, desse olhar especial. Lari, como você percebe junto, tanto na formação de base como na especialização, a importância de se ter um profissional esteticista de formação para ter esse cuidado com a pele? Porque eu posso fazer uma analogia bem rápida, só para as pessoas poderem entender? Aqui, vamos imaginar a nossa cama, tá? Bem arrumadinha, bem preparadinha. Então, eu tenho o colchão, que é a nossa derme, eu tenho o lençol, que é a junção dermo-epidérmica, e eu tenho o edredom, que é a nossa epiderme. A biomedicina vai atuar mais especificamente lá no colchão, porque é os invasivos que são aplicados ali, que é o trabalho. E a estética, ela vai trabalhar no edredom, que é onde tem todos os cuidados dessa pele numa aparência mais externa. Qual que é a importância quando eu estou trabalhando lá embaixo no colchão para profissional preparar essa pele na parte superficial, que é a nossa derme, que é comparada à analogia do edredom, nessa atuação intensa que as pessoas estão buscando hoje como minimamente invasivo ou invasivo dentro da biomedicina? O que eu vejo, assim, Bel, é o seguinte, principalmente em deixar tudo mais lisinho, tudo mais nutrido, tudo mais preparado realmente para receber, como você falou. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente pode até fazer um botox, por exemplo, mas a gente percebe que, na verdade, as linhas, elas não vêm só da origem muscular, elas vêm também de toda a parte mais superficial de derme, estímulo de colágeno que está muito pequeno, produção de colágeno muito pequena. Então, eu acho que é bem importante, assim, ter esse cuidado prévio, porque também a pessoa já começa a aprender a cuidar da pele dela, para que os resultados que a gente pode dar com os injetáveis sejam mantidos por mais tempo. Porque, na verdade, o nosso objetivo, pelo menos eu e a Marcela, a gente pensa muito parecido com relação a isso, ou muito igual, na verdade, é que a gente não quer que as pessoas sejam reféns da clínica de estética. A gente quer que elas tenham capacidade de manter isso. E isso não é feito com procedimento injetável sempre. É com o hábito que você vai construir com a sua esteticista, é com os cosméticos que você vai usar. Os invasivos, eles vão ser só um complemento, uma manutenção.
eles não devem ser essenciais. Você não deve ficar refém de um botox, de um preenchimento, até mesmo de um bioestimulador de colágeno ou de uma hidratação injetáveis que são mais superficiais. A gente quer que as pessoas consigam ir lá na clínica, conversem com o esteticista, com o especialista em cosmetologia, conversem com a gente também como biomédico, mas que nós juntos possamos criar o melhor procedimento para elas, o melhor protocolo, apesar de eu não gostar muito dessa palavra. Assim, esse cuidado em conjunto a gente só consegue com equipe multidisciplinar. Não adianta, é difícil você conseguir ter o conhecimento de injetável, tanto em botox, preenchimento, harmonização facial, envelhecimento, todos os ativos que a gente tem na intradermoterapia para ajudar o trabalho da estética, tanto dos equipamentos quanto dos cosméticos. Então, eu acho que quando a gente junta, a gente consegue somar para ter um resultado melhor. Não é uma competição. Então, eu acho que um não elimina o outro. E na minha formação, eu não tive nada da parte manual. Então, por exemplo, uma drenagem, uma massagem, algo que às vezes é tão importante para tratar a pessoa por dentro, como ela está se sentindo, a gente não tem como oferecer, a gente não tem formação para isso. Você pode fazer um curso livre, porque você está numa sociedade que não vê estética com a seriedade que a gente vê, e você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer uma massagem, mas quando você começa a ir mais a fundo e perceber o efeito terapêutico de todo esse cuidado, aí você começa a ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo, os invasivos que são milagrosos. E com relação à parte de cosmetologia, quando você fez a especialização na estética, a cosmetologia ela trazia somente o olhar de ativos cosméticos ou ela era mais aprofundada, trazendo a importância de uma formulação de base específica? Como que foi o teu domínio da cosmetologia nessa tua especialização? Olha, eu posso dizer que foi rápido, porque, na verdade, a gente acaba focando mais nessa parte dos injetáveis e a parte de cosmético acaba ficando mais por parte dos peelings. Então, a gente tem um contato muito raso e, assim, você fica mais nos ácidos, não tanto nessa parte de reparação e preparação da pele para receber o procedimento. Então, assim, eu acho que muito vai da consciência do profissional de ir atrás de se aprofundar num curso livre que fale a língua que você acredita, né? Eu, por exemplo, fiz 2 cursos livres de peeling, um totalmente diferente do outro, um com uma abordagem muito mais clássica e muito mais agressiva, e outro com uma abordagem mais conservadora. E hoje eu consigo decidir e ter senso crítico para avaliar o que é bom e o que não é. E aí, tendo uma profissional especialista em cosmetologia junto comigo, eu posso ajudar a dar minha opinião e ela a dela. A gente chega no melhor denominador para o paciente. Então, o foco sempre acaba sendo o paciente, cada um com a sua experiência, com o seu conhecimento. Então, eu acho que é muito rico. Marcela, eu conheço um pouco do seu trabalho já, com relação à tua atuação e à convivência de alguns anos, mas o quanto você observou a importância de estar trabalhando com um profissional da biomedicina estética foi importante para você ganhar mercado de trabalho ou a visão da estética na multidisciplinaridade, o quanto isso foi importante. E a questão da cosmetologia, Marcelo, o que você entendeu, ou entende ou domina como uma profissional esteticista de um cosmético que você conseguiu agregar um valor? A tua parceira Lari, eu sei que vocês trabalham juntas, um trabalho muito lindo que vocês fazem, e o quanto isso foi importante, o quanto isso você conseguiu observar de agregar valor ao atendimento da biomedicina estética? Muito bem, isso é amplo e profundo, vamos lá. Então, assim, primeira coisa, eu já trabalhei ao longo desses 18 anos que eu tenho dentro da área de estética, eu já trabalhei em várias equipes, eu já trabalhei sozinha,
Eu trabalhei em equipes que eram só profissionais de estética, tecnólogas em estética, técnicas em estética, trabalhei em equipes multidisciplinares e trabalhei sozinha. Trabalhar sozinha em uma equipe só de profissionais tecnólogas em estética, com certeza agregou muito, trouxe muito crescimento profissional, porque a vivência prática com certeza é excelente, mas o meu melhor desempenho e os meus melhores momentos de aprendizado e de desenvolvimento de condutas terapêuticas foram em equipes multidisciplinares, porque justamente eu, dentro da minha formação, dentro do que a ética me permite fazer, do meu conhecimento, eu consigo chegar até um nível de tratamento, um nível de resposta tecidual, um tipo de resultado. Mas chega um momento em que você precisa de mais. Então, dependendo da alteração inestética que o paciente tem, o quanto a pele dele está acometida, qual é o grau de dificuldade que você tem para gerar uma resposta no tecido, por mais que a gente tenha eletroterapia de alta tecnologia, cosmetologia, com dermocosméticos de alta tecnologia, com certeza nós temos limitações. Então, realmente, a gente consegue se encontrar, a gente consegue complementar. Porque onde eu consigo chegar, às vezes a Larissa não consegue fazer, não sabe fazer, ou não está preparada para fazer, porque o conselho dela, a formação dela não permite. E onde ela consegue chegar, eu não consigo chegar, não consigo fazer, não posso fazer, porque minha formação e minha ética não permitem. Então, é um caminho lindo, porque a gente consegue juntar as vivências, as experiências e o conhecimento de formação e especialização em prol de uma pessoa, que é o paciente. Então, tudo que ela tem de conhecimento extremamente vasto dentro da área de formação dela, ela vai tirar o melhor para colocar naquele paciente, eu vou tirar o meu melhor para colocar também. E a gente consegue, com certeza, ter um resultado mais rápido, com um efeito mais prolongado, um paciente mais seguro, porque a consulta, no nosso caso, principalmente, é feita em dupla, então a gente atende o paciente desde a consulta juntas, para ver realmente o que ele precisa e o que cada uma de nós pode acrescentar. E com relação à cosmetologia, primeira coisa é que ninguém aprende na escola como usar um filtro solar, como limpar a pele, quais cuidados tem que ter para evitar ou tratar a acne. Então, não é uma informação, digamos que livre e aberta de maneira correta para todo mundo. Por mais que a gente tenha hoje um acesso à informação mais fácil por causa da internet, meios de comunicação, redes sociais, mesmo assim você não tem uma certeza da informação, por causa da fonte, enfim, pode ser ou não uma informação real. Então, qualquer profissional da área de saúde estética tem como princípio básico a função de educar, de orientar o seu paciente, o seu cliente, a melhor forma de fazer o cuidado da pele dele. Porque por mais que a gente tenha vários tratamentos na área de saúde estética, dos mais simples aos mais complexos em facial e corporal, sempre vai depender muito da rotina desse cliente, do quanto ele vai se envolver no tratamento. Porque você não vai tratar alguém que é 100% passivo, que vai lá só receber. A pessoa tem que se envolver no tratamento, né? Porque ela tem que ter uma conduta em casa, que é o home care, ela tem que ter um mínimo de cuidado com a alimentação, com a atividade física, enfim, tudo que está relacionado a uma questão de saúde integral, porque a gente olha para o ser humano como um ser amplo, como um ser com vários âmbitos, que precisa ser olhado dessa forma para ter um tratamento mais eficaz. E quando a gente aplica a cosmetologia com esse olhar amplo também, a gente entende que, às vezes, um produto para acne que tem 3 ou 4 ativos que são voltados para tratar proliferação bacteriana, resposta inflamatória, que vão controlar a oleosidade, não necessariamente vão se adequar à pele daquele cliente, porque às vezes a base cosmética não está ok para aquela pele. Porque às vezes até a base do produto não é saudável o suficiente para ser aplicada naquela pele. Então a cosmetologia, ela é muito ampla, a gente tem uma oferta de ativos muito grande no mercado, mas às vezes a base em que eles estão inseridos não é adequada para o nosso paciente. E daí ele usa, não gosta, porque não se adaptou, fica frustrado e não adere. E a gente tem mais dificuldade em desenvolver a conduta terapêutica que tem um resultado a longo prazo. Então, é preciso conhecimento, leitura contínua, verificação da atualização que a gente tem no mercado de cosmetologia, para a gente conseguir oferecer sempre as melhores possibilidades terapêuticas para o cliente, porque daí ele vai ficar satisfeito e vai fazer a parte dele enquanto a gente faz a nossa no consultório, unindo forças.
Porque onde eu consigo fazer um preparo de pele, consigo fazer um manejo de resposta inflamatória superficial, a Larissa, com todas as técnicas dela, consegue agir mais profundamente e às vezes mais rapidamente do que eu. Tem procedimentos que, se eu for fazer com cosmetologia básica e eletroterapia convencional, eu vou levar 6, 8, 10 sessões. E ela, com a aplicação de alguns injetáveis, 3, 4 aplicações, vai ter o mesmo tipo de resultado mais rápido. Então, não que um anule o outro, a gente tem que ver qual a pressa do cliente, quanto ele pode pagar, se ele tem medo ou não de agulha, se para ele tá ok ou não fazer invasivo. Então, são muitas variáveis, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente pode unir forças e ter uma equipe que se integre, sempre quem vai sair ganhando é o paciente. E agora também essa questão profissional e multidisciplinaridade, gente, é assim, imagina, Lari, colocar um invasivo, a paciente chega para um invasivo como, ou seja, para neutralizar um botox, ou seja, para preencher um ácido hialurônico, e encontrar aquela pele totalmente oleosa, ou cheia de comedões, vamos falar comedões, não vamos falar cravos, porque o paciente fala cravo, nós falamos comedões. Ou então com o excesso de pele, com queratinização, com espessura excessiva. Qual que é a abordagem? Se você não tivesse uma profissional da área da estética ali para poder preparar essa pele antes, qual que seria essa abordagem junto ao teu paciente? Qual é o posicionamento de um bom profissional da biomedicina estética olhando para uma pele dessa, vontade de limpar, desesperadora por estar altamente queratolítica, o quanto é desesperador para um profissional da biomedicina estética olhar para uma pele dessa e dizer: meu anjo, a gente precisa tomar algumas atitudes antes de fazer o botox que você veio procurar aqui comigo. Então, Bel, na verdade, o que acontece bastante hoje é que o profissional da estética injetável, né, vamos colocar todas as profissões aí, estão sendo muito procurados mesmo pela harmonização facial. E aí, muita gente acaba indo pela questão dinheiro, ou que é o que só o que as pessoas procuram e fazem dessa forma. Outras pessoas acabam abordando através de um peeling de diamante, um peeling ultrassônico, um equipamento mais simples, e fazem uma preparação muito rasa com relação a isso. Então, eu acho que até pela questão cosmetológica, porque a gente pode fazer prescrição tanto oral quanto de cosméticos, enfim, eu acho que para você poder assegurar para o teu paciente que ele vai ter esse resultado prolongado por todas essas ações que a gente pode fazer junto, tanto no oral quanto no cosmeto, a gente precisa ter uma pessoa que é especialista em pele, que é especialista em manejo dela, para que a gente possa falar para o nosso paciente: olha, aqui você está com bastante flacidez. Aqui, essas linhas tuas, elas não são, se eu fizer o funda, já é uma linha estática, ela já não é dinâmica. Então, a gente precisa estimular colágeno. A gente pode fazer com injetáveis, por exemplo, fazer um descolamento, a gente pode fazer um microagulhamento, a gente pode fazer uma intradermo, mas, assim, a qualidade, a dependência daquilo é muito complicada. Outra coisa, muita gente tem chego pra gente com o corpo todo inflamado. Aí você vai pegar e vai colocar mais processo inflamatório, porque boa parte dos injetáveis que a gente faz é pró-inflamatório, e aí a pele não vai responder da melhor forma, ela pode hiperpigmentar por resposta a esse estímulo extra de inflamação, e aí o problema é muito maior. Então, não é muito mais tranquilo a gente trabalhar em associação com um profissional que possa cuidar dessa pele, preparar, fazer a cliente chegar em casa e saber utilizar, criar uma rotina e ainda poder usar ativos que são dermorrelaxantes, por exemplo, no caso do Botox, e são em saúde
dessa pele não é muito mais vantajoso para o nosso cliente, eu acho que é muita prepotência a gente achar que a gente pode fazer tudo sozinho. Eu, por muito tempo, eu trabalhei sozinha. E eu trabalhava mais com eletroterapia, eu ficava mais receosa de tocar uma pessoa com injetável. Então, depois que a Marcela chegou na minha vida, eu consegui ter mais segurança para passar para o meu paciente que eu realmente estava oferecendo o melhor para ele, que eu ia saber guiar ele no home care, passar direitinho, né? Fazer a indicação de, não, vamos começar aos poucos, ou de analisar uma fórmula de cosmetologia, independente se você tem pós-graduação ou não em cosmetologia. Ninguém sabe de tudo, né? Então, assim, você pegar e analisar com calma, saber a interação, saber base, conhecer mesmo profundamente, porque eu não tenho como ficar me atualizando nisso o tempo todo. Então, se é uma pessoa que vai me ajudar nesse suporte todo de pele, de saúde de pele, eu preciso de alguém assim, eu não consigo me atualizar em tudo. Então, para mim, é fundamental. É como se fosse um trabalho de otimização, né? Eu vou atuar, eu vou otimizar o meu tempo junto ao meu paciente com outras propostas de atendimento junto à interdisciplinaridade que a estética pode proporcionar. E até mesmo uma coisa de paixão, né, Lari e Marcela? Eu creio que cada uma de vocês se complementam, porque cada uma de vocês tem uma paixão específica pela pele. A paixão da Lari é derme, a paixão da Marcela é epiderme, no sentido de atuação, né? Eu já tive a oportunidade de ver as duas atuando e realmente a paixão do toque, a paixão do cuidado, dá para notar bem a diferença entre o profissional da estética com o profissional da biomedicina. Até mesmo no momento de falar, o brilho nos olhos é muito diferente de uma falando de estética, a biomédica Lari falando de estética, com a Marcela, esteticista, falando de estética. A gente pode dizer, então, que seria a cerejinha do bolo? Qual é a cerejinha do bolo, Marcela? A gente acaba... Qual seria a cerejinha do bolo, Marcela? É a esteticista ter um sonho de consumo de uma biomédica trabalhando junto com ela? Seria isso a cerejinha do bolo para a estética, Marcela? Qual que é a tua consideração dessa parceria de trabalho? Eu não sei se eu consigo ver como uma cereja do bolo, que você pensa assim na cereja do bolo como aquele acabamento perfeito, né? Esteticamente lindo, que você olha, nossa, que bolo, eu quero esse bolo. Mas eu vejo mais como uma construção do bolo perfeito, em que você sabe que as camadas serão idênticas em proporção, que o recheio vai ficar espalhado por todo o bolo perfeitamente, que o recheio vai ser feito com qualidade, com os melhores ingredientes, e daí quando você coloca a cereja no bolo, ela foi um detalhe, mas toda a construção é que foi fundamental para o bolo ter todo aquele sabor e poder ser vendido por aquele preço. Então, hoje eu não consigo ver que a estética complementa um pouco a biomedicina estética, ou a biomedicina estética complementa um pouco a estética, elas andam juntas. Não tem como separar, porque uma precisa da outra. Porque quem precisa de tudo isso é o paciente. E como a gente quer melhor para ele, ele vai precisar das duas igualmente. Ele é a cereja do bolo, né? Nesse momento de pensar na cereja do bolo, o bem-estar e o objetivo final é o paciente. Então, esse contexto como um todo, né? É conseguir satisfazer ao máximo o que o paciente veio buscar com a junção dessas duas interdisciplinaridade, que nós estamos falando dessas duas nesse momento, mas a gente sabe que não é só isso. Existe a nutrição, existe o educador físico, existem outros profissionais que também atuam de forma interdisciplinar. Né? E as tuas considerações finais com respeito a essa parceria, Marcela, para depois a gente voltar para a Lari, para termos as considerações dela também. Na tua experiência, Marcela, até aqui, de 18 anos, quais são as tuas considerações
no momento que você se encontra, que você já teve várias experiências e agora você está nessa interdisciplinaridade de estética prática junto à biomedicina. O que você coloca para o pessoal que está nos assistindo e que pode se identificar em trabalhar junto à biomédica, ou biomédica, né? Sim. Eu acho que o principal é você conseguir encontrar um profissional que tem os mesmos valores e acredite nas mesmas coisas que você acredita. Não só no âmbito profissional, mas provavelmente no pessoal também, porque a gente leva para o ambiente de trabalho a pessoa que nós somos, né? Não tem como separar isso totalmente. Você é no ambiente do trabalho, uma faceta sua como pessoa. Então, é muito importante você conseguir alinhar esses princípios de vida e esses princípios éticos, para que você consiga trabalhar sem atritos muito grandes com o outro profissional. Porque quando você tem o destino da pele de alguém nas suas mãos, e você tem uma outra opinião junto, eu tenho certeza que vai ser muito mais segura essa caminhada. Porque às vezes quando a gente está sozinho pensando, acreditando alguma coisa para algum cliente, se a gente tem uma outra visão, de uma outra experiência de um profissional, ajuda a gente a ajustar e deixar aquilo mais assertivo. Você tem mais chance de êxito com menos risco associado ao procedimento. Então, você conhecer quem é essa pessoa com quem você vai trabalhar e vocês respeitarem os mesmos valores é extremamente importante. Outra coisa que eu acho extremamente importante é você saber o quanto essa pessoa está comprometida com o que ela faz e o quanto ela sabe do que ela faz. Porque o título, obviamente, é essencial, a gente sabe disso. Mas junto com o título, às vezes não vem tanto conhecimento. E o conhecimento ele não vem só da vivência. Claro que a experiência na atuação ela é essencial também. Mas a pessoa que teve a graduação inteira, um perfil de ser estudioso, de ir além do que era dado durante a formação, com certeza vai ter um perfil de ser um profissional que mantém esse mesmo tipo de desempenho. Então, o que eu percebi ao longo dos anos é que se eu me associava, me ligava a profissionais que estudavam mais ou menos, que eram pessoas mais ou menos, o resultado era mais ou menos, né? E o meu cliente, ele merece o melhor. Então, pensando nisso, eu tento ser muito boa no que eu faço, eu me esforço para estudar, para me dedicar, para oferecer para o cliente o melhor e também espero que quem está comigo faça a mesma coisa. E eu tive a sorte, um presente muito grande de Deus, que foi conhecer a Larissa e encontrar com ela ao longo do tempo, né? E poder trabalhar com ela e ter essa experiência ímpar, que é uma das experiências mais profundas e gratificantes que eu tenho até hoje, é o meu trabalho com a Larissa. E isso me comove bastante, eu não sei como eu não tô chorando ainda. Então vamos parar de falar, Marcela, porque senão você vai começar a soltar lágrimas. Sim, mas eu acho que esses pontos, finalizando, né, eles são muito importantes. Trabalhar pelo que você acredita e respeitando o teu limite ético e profissional, colocando o cliente acima de tudo, com certeza vai trazer frutos muito positivos. Isso te dá reconhecimento, respeito dentro da área. Isso é muito importante. Sim. E Larissa, Lari, como também conheço o teu trabalho, um pouco menos tempo do que a Marcela, mas como que seria essa consideração final a respeito dessa importância da biomedicina andar de mãos dadas com profissionais da área da estética no cuidado da pele antes, no cuidado da pele depois, ou quiçá até durante esses procedimentos que a biomedicina tem a oferecer nos dias de hoje? Bom, tudo que a Má falou, com certeza, para mim, a recíproca é verdadeira, né? Acho que a gente nem precisa falar muita coisa, que essa rasgação de seda aqui foi emocionante para mim também, né? Mas eu acho muito importante. A primeira vez que eu trabalho junto realmente com alguém, cuidando da mesma pessoa, é com a Má. E assim, eu acho que nesse caso as pessoas têm uma mania muito feia de se colocar acima do outro. Então, o que me veio para dar de mensagem para vocês não achem que por você ser biomédica, você é mais do que uma esteticista.
porque eu vejo às vezes as pessoas tratando isso de forma pejorativa, e olha que eu posso dizer que eu aprendi muito com a Marcela, eu aprendo muito com a Bel também, então assim, eu acho que todo mundo tem uma bagagem que vai complementar a bagagem do outro, então se permitam trabalhar junto, trocar, aprender, porque senão você sempre vai ser um profissional raso, você nunca vai saber o que um outro profissional pode oferecer de melhor para o seu paciente, porque você vai estar sempre fechado ali naquele mundinho, no seu consultório. Então, permita-se abrir, permita-se conhecer outros profissionais, e se esse encontro que aconteceu comigo e com a Má não acontecer com você de primeira, não se feche. Tente conhecer outras pessoas. A gente tem sonhos, expectativas de crescer essa equipe multidisciplinar, porque como a Bel falou, existem nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas que trabalham com outras técnicas integrativas, que a gente gosta muito, inclusive, quando o paciente é aberto para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que se permitir aprender e absorver o que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo que estude menos, pode ser que não dê certo ali naquela parceria, mas não quer dizer que ele não tem nada para te ensinar. Então, se permita, porque a multidisciplinaridade é o caminho, e as pessoas cada vez mais, agora, depois de tudo que a gente está passando, vão precisar ser cuidadas. E para ser cuidadas integralmente, as pessoas vão precisar de vários profissionais. Eu acho que é isso, gente. E o interessante também, Lari, eu lembrei de uma situação aqui que é muito importante a equipe estar muito unida no propósito do cliente, e para também não ocorrer essa diferenciação do próprio cliente-paciente. É muito comum a cliente chegar em um consultório de biomedicina estética e querer se reportar somente à biomédica e denegrir, mesmo que não intencional, diminuir os outros profissionais que estão trabalhando junto a essa equipe interdisciplinar. Então, que essa ligação entre as interdisciplinaridades de atuação, ela também possa se transbordar e a própria paciente poder perceber de que ali ninguém é mais ou é menos na sua atuação, que a necessidade do cuidado ela tem que estar no contexto completo. Eu falo isso porque eu já percebi clientes, pacientes tratarem de forma diferente as profissionais da equipe multidisciplinar, tá? Ah, você é quem? Eu sou fulano. Ah, tá, não, mas eu vim só para falar com ciclana, porque eu só confio nela. Não que eles falem dessa forma, mas eles deixam transparecer. Já aconteceu algum momento na sua vida profissional, na sua prática clínica, essa forma de expressão do cliente, mesmo ele não deixando, não falando, não se expressando oralmente, mas ele deixando transparecer isso? E o quanto que isso é importante, a própria equipe poder valorizar o seu colega profissional que está na multidisciplinar atuando, o quanto ele é importante você instigar e falar, essa profissional é de excelência, o trabalho dela é divino, você vai gostar da atuação dela. Ocorreu isso alguma vez? Você precisou contornar esse tipo de situação? Olha, eu não precisei, porque como eu trabalhei só com a Marcela, muitas vezes as pessoas vieram, por exemplo, eu quero fazer uma limpeza de pele, ou eu quero fazer uma drenagem. Aí eu sempre falo, não, olha, eu não faço esse procedimento, quem faz esse procedimento no meu espaço é a Marcela, ela tem X anos de experiência, ela é especialista nisso, você vai estar nas melhores mãos. É outro motivo pelo qual a gente também faz a consulta junto, a gente gosta de fazer a consulta junto, porque a Marcela traz a bagagem dela e eu trago a minha bagagem técnica, muitas vezes com relação à saúde do paciente e os exames, que muitas vezes a gente sabe que as pessoas não cuidam tanto da saúde, a gente vê a saúde estética como um todo. Então, assim, eu sempre tento valorizar, e quando, por exemplo, eu vou propor alguma coisa para um paciente ou dar algum parecer, por exemplo, agora, nesse momento que as pessoas vêm pedindo e a gente não voltou a atender ainda, mas você acha que dá, não sei o quê.
se eu vou dar alguma opção, alguma opinião, eu sempre debato com a Má. A gente sempre usa esse canal assim da internet para a gente começar a debater os assuntos, e quando for possível voltar, a gente consegue deixar o paciente muito mais preparado para receber o tratamento tanto da minha parte quanto da parte dela. Então, eu acho que vai muito da gente como profissional de passar o exemplo e de não diminuir as outras profissões. Exatamente. Mas eu acredito que a Mara tem muito mais experiência com isso do que eu, né, Marcela? Marcela, você já teve alguma experiência nesse sentido? Já sofreu isso? Gostaria de expor alguma coisa? Porque isso é muito importante para engrandecer, principalmente, a harmonização da equipe interdisciplinar, né? Sim, com certeza. Ao longo dos anos isso aconteceu algumas vezes. Não foi algo que aconteceu muito, porque na maior parte das vezes, geralmente eu que fazia a abordagem inicial do cliente, eu que fazia a consulta, a avaliação. Então, eu tive a sorte de coordenar a equipe muito cedo, então eu acabava sendo meio que a linha de frente e eu apresentava a equipe inteira para o cliente, a maior parte das vezes, né? Mas aconteceram alguns momentos sim, e já tive colegas de outras profissões que realmente não foram gentis ao falar da minha atuação ou da minha pessoa mesmo, e com certeza isso influenciou o cliente negativamente. Então, se você está em uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, se você gosta dessa equipe, gosta do que você faz, é natural que você venda positivamente o trabalho dos outros colaboradores da equipe, né? Então, você está jogando no mesmo time, todo mundo é bom no que faz, você confia e você vende. Agora, se realmente na equipe tem atrito, tem desavença, tem inveja, tem um querendo furar o olho do outro, literalmente, é difícil, é muito difícil. Por isso que eu falei, escolham bem com quem vocês vão trabalhar. Porque se você consegue encontrar alguém que te exalta, não precisa nem te exaltar, mas que te respeite como profissional e como pessoa, e fale de você com o mínimo de respeito para o cliente vai entender que você é autoridade no que você faz. Então, independente da titulação que você tenha, do teu grau de formação, se você faz algo com perícia e faz muito bem, você tem autoridade naquele assunto. Então, muitas vezes aconteceu de o cliente achar que por eu ser esteticista, a mocinha da estética, por eu ser a esteticista, eu tinha menos capacidade técnica para determinada função, equipamento, enfim, o que fosse, mas eu geralmente conseguia contornar isso muito facilmente quando eu começava a falar com o paciente. Então, uma coisa que permite que a gente contorne a situação é a comunicação. Então, se você tem uma linguagem que chega ao paciente, se você demonstra confiança na tua fala, você consegue mostrar para ele que você realmente pode fazer alguma coisa por ele, que vai ter um resultado significativo, que vai ser positivo para ele, você consegue contornar essa situação. A não ser que a pessoa tenha realmente algum tipo de preconceito, daí já é uma outra questão, né? Mas a maior parte das vezes eu consegui contornar essas situações desagradáveis, mas elas aconteceram. Eu fiz questão de abordar isso porque é uma realidade muito presente em equipe interdisciplinar. E, às vezes a pessoa ela quer usar o seu título de diplomacia, de diplomado, para se sobressair, e isso não fica legal perante ao cliente, o paciente que vem nos procurar. Mas muito obrigada pela colaboração de vocês duas. Ai, meninas, a conversa é tão boa, mas a gente precisa encerrar o nosso webinar aqui. Foi muito importante as colocações que vocês fizeram. Eu acho assim que a estética ela é um campo, um mercado que está crescendo muito e em todos os olhares. Para quem conhece um pouco a minha história profissional, sabe que eu estou falando muito nos últimos tempos sobre estética humanizada. A estética humanizada ela não deixa de existir quando se fala em biomedicina estética, em farmácia estética, em equipe interdisciplinar. Vocês estão de parabéns, eu acompanho o trabalho de vocês, eu acho assim incrível a forma como vocês têm um olhar da estética humanizada juntos sempre, tá? Então, Lari, muito obrigada pela sua participação. Marcela, só dá um oi assim, que daí você aparece de novo aqui para dar um tchau na tela. Faz um tchauzinho, que daí você aparece. Isso, agora você apareceu. Um tchauzinho, Marcela. Agora a Lari dá um tchauzinho também.
Pessoal, muito obrigada. Tchau, obrigada, gente. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Assistam todos os nossos webinars, porque a gente já está com vários temas de webinar para vocês acompanharem. E eu tenho certeza que todos eles serão de grande valia para aumentar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos que participaram e também as minhas convidadas nesse momento. Tchau, tchau.